Helena nunca se considerou uma pessoa sentimental, mas ao ver sua mãe, Vera, com dificuldade para subir os degraus do prédio antigo no bairro de Alfama, seu coração apertou-se de dor. Os médicos insistiam que o ar poluído e o estresse da cidade só pioravam a saúde de sua mãe, que se recuperava de um infarte. Mãe, que tal mudar para o campo? Um lugar calmo, com ar puro. Helena sugeriu com cuidado, ajudando Vera a sentar-se numa poltrona antiga de madeira entalhada, com almofadas florais já desbotadas pelo tempo. Vera abanou a mão, resignada. Pra quê? Minha vida inteira foi aqui. É o que conheço. Mas Helena sabia que a mãe sufocava naquele apartamento apertado, com poucas plantas e muito cimento ao redor. E lembrava das histórias de infância, dos verões na aldeia da avó, entre morangos silvestres e banhos no rio. Na segunda-feira, Helena convocou uma das melhores agentes imobiliárias de Lisboa, a jovem Sofia, que anotou tudo. Quer uma casa de um piso, com jardim, perto da cidade, mas com ar puro. Até 500 mil euros. Sofia sorriu. Perfeito, tenho várias opções. Foram visitar várias casas, na Serra da Rábida, muito isolada, em Sintra, bonita, mas com 2 andares, perto do Parque das Nações, cara demais. Até que Sofia apresentou uma casa em Vila Nova de Gaia, uma casa modesta com varanda, jardim cuidado e muitas árvores. Os donos são idosos e vão para o porto ficar com os filhos. Fica a 30 quilômetros do centro e tem estrada boa, explicou Sofia. Helena caminhou pelos quartos, imaginando a mãe sentada em uma cadeira de balanço na varanda, tomando chá e ouvindo os pássaros. Ficou decidido, levo essa. Que documentos preciso? Sofia respondeu, deixe comigo, eu cuido de tudo. 2 semanas depois, enquanto Helena organizava a mudança da mãe, seu marido Miguel estava no escritório, distraído com o computador. Comprei uma casa para a mãe, ela disse, beijando no topo da cabeça. Miguel levantou os olhos, surpreso. Sério? Quanto custou? 420 mil euros. E por que não me contou antes? Porque é minha mãe, minha responsabilidade. Miguel deu de ombros, tá certo, cada um com suas surpresas. No dia seguinte, Helena recebeu uma ligação estranha da vizinha da mãe, Dona Raquel. Sua mãe saiu de casa com uma mala, parecia decidida. Helena tentou ligar para Vera, mas o telefone dela estava desligado. Mais tarde, Miguel ligou, dizendo que Vera estava na casa deles, tomando chá com a sogra, a senhora Olga. Helena chegou apressada, surpresa e confusa. Mãe, por que estás aqui? Eu não te chamei. Vera respondeu, você me ligou, pedi que viesse. Helena e Olga trocaram olhares desconfiados. Olga tentou amenizar, talvez tenham se confundido. Mas Helena não conseguiu deixar de sentir que algo estranho estava acontecendo. Dias depois, Helena pediu uma equipe para reformar a casa da mãe. No entanto, quando chegou ao local, encontrou outra equipe já trabalhando, contratada por Olga, que dizia ser a dona da casa agora. Helena ficou chocada. Esta é minha casa. Os trabalhadores responderam que Olga lhes pagou pelos serviços. A tensão cresceu e Helena tentou falar com Miguel, que se mostrava evasivo. Ela só queria ajudar, ele dizia. Helena sentiu que a sogra estava armando algo e, para piorar, uma mulher misteriosa na loja de móveis tinha encomendado mobília para o mesmo endereço, usando o sobrenome de Olga. Helena começou a desconfiar que Olga estava planejando tomar a casa para si. Para piorar, Olga pediu para trocar as fechaduras por outras que não pudessem ser abertas por fora, como se planejasse trancar alguém dentro. Quando Helena foi confrontar Olga, a sogra já estava morando oficialmente na casa, com registro de residência feito às escondidas. Miguel ficou em silêncio, incapaz de defender a esposa. A situação virou uma guerra aberta dentro da família. Helena ameaçou chamar a polícia se Olga não saísse imediatamente. Olga respondeu com um sorriso frio e uma ameaça velada. Vamos ver quem é mais esperta. Na noite seguinte, Helena recebeu uma carta anônima com fotos da casa e ameaças. Doritas. Decidida a não ceder, procurou um advogado para se preparar para uma batalha judicial. O conflito parecia longe de acabar. E no silêncio da casa, Helena olhou para o céu estrelado, pensando se a paz voltaria algum dia. Mas uma pergunta pairava no ar. Quem estava por trás das ligações misteriosas para Vera e das manobras da sogra? Helena sabia que só um segredo muito bem guardado poderia explicar tudo, e ela estava determinada a descobri-lo. Na manhã seguinte, Helena acordou com o peso de uma decisão firme no peito. Depois do telefonema do advogado, sabia que enfrentaria um longo e árduo caminho para proteger a casa comprada para sua mãe. Mas antes de entrar na batalha judicial, precisava garantir que Vera estivesse segura e longe das manipulações da sogra Olga. Ao chegar à casa em Vila Nova de Gaia,
Helena encontrou Vera sentada no jardim, rodeada por flores coloridas que ela mesma escolhera no pequeno viveiro local. Vera vestia um vestido leve de algodão branco com pequenas estampas azuis, os cabelos grisalhos presos num coque frouxo, e nos pés, sandálias simples mas elegantes. Havia uma serenidade nova em seu olhar, que contrastava com o turbilhão que Helena sentia no coração. Mamãe, precisamos conversar, disse Helena, sentando-se ao lado da mãe. Essa senhora, a Olga, está causando muitos problemas. Ela quer tomar a casa que comprei para você. Vera suspirou, a expressão cansada, mas firme. Já entendi, filha. Mas não podemos deixar que isso nos derrube. Eu confio em você. Essa casa é seu projeto, e o meu refúgio. Enquanto conversavam, um carro antigo parou na rua. Era um velho Fiat 127, meio enferrujado, mas que parecia carregar muitos segredos. Dele desceram Olga e Miguel, o marido de Helena, com uma mala e um sorriso forçado. Olga usava uma blusa de seda vinho, saias lápis justas e um colar de pérolas que parecia desafiar o tempo, enquanto Miguel estava com uma camisa social meio amassada, parecendo dividido entre os dois mundos. Helena levantou-se, a voz firme. Miguel, o que estão fazendo aqui? Já disse que não quero vocês na casa. Olga riu, um som frio e cortante. Querida Helena, estamos aqui para conversar. Afinal, é uma família, não é? Helena olhou para o marido com reprovação. Família não é quem invade sua casa e muda as fechaduras. Miguel tentou intervir, mas Helena o calou. Não me faça perder a paciência. Vera, entretanto, levantou-se com dificuldade, apoiada na bengala, caminhou até Olga. Olga, esta casa não é sua. Eu quero paz, não guerra. Olga sorriu, cruel, pois a guerra já começou. Vera. Você vai aprender que nem tudo que reluz é ouro. Durante a conversa tensa, Helena percebeu que Olga falava com uma autoridade que não combinava com a idade e fragilidade aparentes. Era como se, por trás daquele sorriso, escondesse um plano minucioso para tomar o que não lhe pertencia. Quando a noite caiu, Helena ficou na varanda, o vestido preto justo realçando suas curvas, e a luz suave da lua refletia nos brincos de prata que usava. Observava as sombras da casa, pensando nas próximas jogadas. O telefone vibrou. Era uma mensagem anônima. Você sabe demais. Cuidado. Helena engoliu em seco, sentindo o frio da ameaça. A batalha estava só começando, e, enquanto uma brisa fresca soprava entre os pinheiros do jardim, ela sabia que não poderia confiar em ninguém, nem mesmo em Miguel. Quem estaria realmente puxando os fios por trás dessa disputa? E até onde Olga estaria disposta a ir para conquistar aquele lar? O mistério se aprofundava, e Helena precisava estar pronta para a próxima jogada. À medida que os dias passavam, a tensão na casa de Vila Nova de Gaia tornava-se quase palpável. Helena sentia o peso da guerra silenciosa que se desenrolava entre as paredes. Na manhã seguinte, decidiu visitar a cidade para buscar reforços, não militares, mas algo igualmente poderoso: aliados. Procurou a ajuda de antigos amigos do mundo dos negócios, pessoas que já tinham enfrentado situações complicadas e podiam aconselhá-la sobre como lidar com Olga e Miguel. Enquanto caminhava pelas ruas estreitas do bairro da Ribeira, vestida com um conjunto elegante, porém discreto, que realçava sua silhueta de maneira sutil, Helena sentia olhares curiosos e admirados. Os brincos de prata balançavam a cada passo, lançando pequenos reflexos que pareciam iluminar seu caminho. Determinado ponto na volta para casa, Helena recebeu uma ligação inesperada. Era Catarina, sua filha universitária, com uma voz ansiosa. Mãe, tenho uma notícia estranha. Vi uma mulher na faculdade, dizendo ser amiga da Olga. Ela perguntou sobre você e sobre a casa. Disse que queria ajudar, mas pareceu estranha. Helena franziu o senho. Amiga da Olga? Pensou. Ou seria uma espiã disfarçada? Naquela noite, a casa parecia mais fria. Helena vestia um vestido vermelho de veludo, de corte justo, que escondia e revelava ao mesmo tempo, com um colar delicado que repousava sobre a clavícula. Enquanto caminhava pela sala, os olhos atentos, ouviu passos leves na varanda. Espiou pela janela e viu Olga sussurrando com um homem alto, de terno escuro, que ninguém conhecia. Intrigada, Helena decidiu agir. Na manhã seguinte, marcou uma reunião com Miguel no café local, um lugar neutro onde poderiam falar sem testemunhas. Miguel chegou atrasado, com um ar cansado e roupas desalinhadas. Helena encarou-o com firmeza. Miguel, precisamos esclarecer as coisas. Até onde vai a lealdade que você tem pela sua mãe? Ele desviou o olhar. Helena, ela é minha mãe. Sempre vai ser. E eu? E a minha mãe? E a nossa família?
A voz de Helena tremia, misturando raiva e mágoa. Miguel suspirou. Eu não sei mais o que fazer. Nesse instante, Helena percebeu que a batalha não era só contra Olga, mas também contra as dúvidas e traições dentro do próprio casamento. De volta a casa, Helena descobriu que as reformas planejadas haviam sido sabotadas, paredes riscadas com tinta vermelha, móveis danificados. E, para seu horror, as fechaduras haviam sido trocadas novamente. Os novos modelos, porém, vinham com um sistema digital, mas para surpresa de Helena, ela não tinha senha. Com um sorriso irônico, Helena murmurou: isso está virando um jogo de espionagem. Será que a Olga vai instalar câmeras escondidas também? Ou quem sabe um sistema de reconhecimento facial para me expulsar de vez? Naquele momento, um pacote discreto chegou pelo correio. Dentro, um chaveiro antigo, com um bilhete. Nem tudo está perdido. Procure na sua própria história. Helena sentiu um arrepio. Era um convite para descobrir um segredo enterrado no passado da família, algo que poderia virar o jogo, ou piorar tudo. Enquanto a noite caía, o calor daquela casa parecia desvanecer, substituído por sombras que prometiam revelar verdades perigosas. Helena sabia que a próxima jogada não seria apenas sobre portas e chaves, mas sobre segredos que ninguém queria que viessem à tona. E a pergunta que a assombrava era: até onde ela estaria disposta a ir para proteger o lar, e a si mesma? Helena passou os dias seguintes revirando caixas antigas e fotografias esquecidas no sótão da casa da sua mãe em Alfama, buscando pistas sobre o bilhete misterioso. Vestida com uma blusa de seda cor pérola e uma saia lápis que delineava sua cintura, ela parecia uma detetive elegante em meio a poeira e lembranças. Entre velhos álbuns, encontrou uma carta amarelada escrita pela avó, dirigida a Vera, falando de um terreno herdado numa pequena aldeia do interior de Portugal, perto de Monsanto, um lugar de beleza rústica e segredos de família. A carta mencionava um cofre enterrado, contendo documentos que poderiam provar direitos sobre a propriedade da casa em Gaia. Helena sentiu uma mistura de esperança e ansiedade. Talvez aquela fosse a chave para desmascarar Olga e recuperar a paz. Sem perder tempo, organizou uma viagem para Monsanto, levando Vera consigo, que apesar da idade, usava um vestido floral leve e um lenço colorido na cabeça, irradiando uma dignidade serena. Ao chegarem à aldeia, foram recebidas pelo silêncio das pedras antigas e pelo aroma terroso das vinhas. Helena sabia que precisava ser rápida. Olga não pararia por nada para impedir suas descobertas. Enquanto exploravam a velha propriedade indicada na carta, Helena sentiu o olhar atento de alguém entre as árvores. Era um homem de aparência rude, mas de olhos gentis, que se apresentou como Antônio, o único morador que conhecia os segredos da aldeia. Cuidado, senhora, avisou Antônio. Há histórias de disputas antigas e sombras que não descansam. Helena sorriu, um brilho de desafio nos olhos. Sombras ou não, vou buscar a verdade. No momento em que cavavam sob uma oliveira centenária, o sol começou a se pôr, tingindo o céu de um vermelho intenso. Encontraram o cofre, enferrujado, mas intacto. Dentro, documentos antigos e um mapa que mostrava uma rota até Lisboa, a caminho de um notário que poderia confirmar a propriedade legítima. De repente, um barulho atrás deles fez Helena virar-se rapidamente. Era Olga, acompanhada por dois homens, com um sorriso cruel e olhos frios. Pensaram que poderiam fugir dos seus problemas? Disse Olga, enquanto avançava. Helena sentiu o coração acelerar, mas retirou da bolsa um spray de pimenta, pronta para agir. Vera, apesar da idade, segurava firme o braço da filha, mostrando que juntas formavam uma muralha. A luta silenciosa pela casa estava longe de terminar, agora envolvida em segredos de família, alianças inesperadas e uma corrida contra o tempo. E enquanto o céu escurecia, a pergunta que ecoava era: quem realmente controlava o destino daquela casa? Helena ou Olga? E que outros segredos ainda estavam enterrados sob as pedras antigas de Monsanto? Ao cair da noite em Monsanto, a tensão entre Helena e Olga parecia quase palpável, como o ar pesado antes de uma tempestade. Helena, ainda segurando o spray de pimenta na mão, encarava a sogra com um olhar decidido, enquanto Vera, com seu vestido leve esvoaçando na brisa fresca, apoiava-se gentilmente no braço da filha, mostrando que a força daquela família ia muito além da idade. Olga, vestida com um sobretudo preto elegante que contrastava com o cenário rústico da aldeia, sorriu com desdém. Querida Helena, pensou que eu fosse desistir assim tão fácil? Provocou, dando um passo à frente. Esta casa, esta terra, pertencem a mim tanto quanto a vocês. Só não sabia que teria que brigar na lama para provar. Antônio, o morador da aldeia, aproximou-se discretamente, segurando uma lanterna antiga que iluminava parcialmente os rostos tensos. Vocês estão brincando com fogo, senhoras, murmurou ele. Monsanto guarda mais segredos do que imaginam. Helena respirou fundo e, num gesto rápido, guardou o spray. Não queria que a situação se deteriorasse ainda mais, mas sabia que não podia recuar. Olga, temos documentos que provam que a casa é da minha mãe. Se quiser,
Podemos resolver isso na justiça, longe de ameaças e jogos sujos. Olga deu uma risada amarga, que ecoou entre as pedras da aldeia. Justiça? Aqui ou em Lisboa, a justiça às vezes tem 2 pesos e 2 medidas. Mas não se preocupe, minha querida, isso ainda vai ser divertido. Nesse momento, o silêncio da noite foi cortado pelo som distante de uma sirene, aproximando-se velozmente. Helena olhou para Antônio, que apenas acenou. Parece que alguém chamou reforços. De onde vinham as luzes azuis? Helena não sabia, mas sentiu um alívio imediato. Talvez aquela noite não terminasse em desastre. Enquanto as viaturas se aproximavam, Olga lançou um olhar fulminante para Helena e Vera, prometendo que aquela batalha estava longe do fim. Vocês ainda vão me pagar por isso, disse, antes de desaparecer nas sombras do bosque. Helena, exausta, abraçou a mãe, sentindo o peso de tudo que haviam enfrentado. Mas no fundo, sabia que aquela guerra não acabaria tão facilmente. E enquanto as estrelas brilhavam acima de Monsanto, uma sensação inquietante pairava no ar. O verdadeiro problema ainda estava por vir. Quem teria enviado misteriosa mensagem e qual seria o próximo movimento nesta partida de xadrez emocional e legal? Helena sabia que precisava estar preparada, porque, para vencer, teria que desvendar não só o mistério da casa, mas também os segredos mais sombrios do passado de sua família. Nos dias que se seguiram àquela noite tensa em Monsanto, Helena mergulhou numa investigação minuciosa. De volta a Lisboa, com Vera já instalada na casa de Gaia, ela vestia roupas sóbrias, mas com um toque de elegância que não passava despercebido, blusas de seda, saias lápis e sapatos de salto médio que ressaltavam sua postura firme. Seu olhar, porém, carregava o cansaço de quem luta contra um inimigo invisível. Helena começou a vasculhar registros antigos, conversando com vizinhos, antigos proprietários e funcionários de cartórios. Descobriu que Olga tinha um histórico de disputas de terras e manipulações. Havia rumores de que, anos atrás, ela havia conseguido tomar posse de uma propriedade vizinha através de artifícios legais duvidosos. Enquanto isso, a relação com Miguel se deteriorava rapidamente. Ele passava cada vez mais tempo ausente, e quando estava presente, evitava os olhos de Helena, como se carregasse um segredo pesado demais para dividir. Numa noite, Helena o confrontou na cozinha da casa, onde ele estava desleixado, com a camisa amarrotada e um olhar distante. Miguel, até quando vai fugir da verdade? Perguntou ela, a voz firme, quase cortante. Ele suspirou, cansado. Não sei mais o que fazer, Helena. Minha mãe, ela é parte da minha vida. E eu não quero perdê-la. Mas e a minha mãe? E a nossa família? Retrucou Helena, sentindo a raiva crescer. A tensão explodiu, e eles se afastaram um do outro, como 2 estranhos divididos por uma guerra silenciosa. Numa manhã cinzenta, Helena recebeu um pacote sem remetente. Dentro, um pendrive com vídeos antigos da família, onde Olga aparecia em conversas suspeitas com pessoas ligadas ao submundo imobiliário de Lisboa. Era a prova que precisava para denunciar as ações ilegais da sogra. Mas junto com o pendrive, um bilhete enigmático. Cuidado com quem confia. Nem sempre a verdade está onde parece. Helena entendeu que estava em meio a uma teia muito maior do que imaginava, onde alianças falsas e traições se misturavam com segredos de família. E assim, enquanto a chuva fina começava a cair sobre Lisboa, Helena sabia que precisava decidir: seguir o caminho da justiça ou proteger o que restava de sua família antes que tudo desmoronasse de vez. O que ela escolheria? E que preço estaria disposta a pagar pela verdade? O próximo capítulo dessa história ainda estava para ser escrito. A manhã em Lisboa amanheceu cinzenta e úmida, refletindo o turbilhão que consumia Helena por dentro. Vestida com uma camisa branca impecável e uma saia lápis preta, ela caminhava com passo firme pelas ruas do Chiado, o salto de seus sapatos ecoando nas calçadas de pedra. Nos olhos, um brilho intenso de determinação e uma pitada de cansaço que só quem enfrenta batalhas internas conhece. Com pendrive em mãos, Helena se dirigiu ao escritório de seu advogado, Valente, um homem experiente de cabelos grisalhos e barba bem aparada, conhecido por sua habilidade em casos complexos de direito imobiliário. Ao abrir os vídeos, os rostos de Olga conversando com figuras suspeitas e tramando a tomada da casa surgiram na tela, evidências contundentes que abalariam qualquer defesa. Valente franziu o senho e falou com voz grave: Helena, isso é sério. Essas provas podem não só anular a tentativa de sua sogra, mas também colocá-la atrás das grades. Mas precisamos agir rápido e com cautela. Enquanto elaboravam o plano, o telefone tocou. Era Miguel. Sua voz estava hesitante, carregada de culpa. Helena, precisamos conversar. Não posso mais esconder o que sinto. Ela respirou fundo, sentindo o peso da decisão que se aproximava. Naquela mesma noite, encontrarão-se num café discreto perto do Rio Tejo. Miguel, com uma camisa azul desabotoada no colarinho e o cabelo levemente despenteado, parecia um homem dividido.
Helena, com o vestido azul escuro que delineava suas curvas com sobriedade, encarava-o com olhos que diziam tudo: amor, mágoa e desconfiança. Miguel, por que não me disse antes? Ela perguntou. Ele suspirou, porque tinha medo. Medo de perder vocês duas. Medo de não conseguir equilibrar tudo. Helena segurou a mão dele com firmeza. Não podemos continuar assim. Ou você está conosco, ou está contra nós. No dia seguinte, armada com as provas e a força que só uma mulher determinada tem, Helena entrou no tribunal. A audiência foi intensa, com Olga tentando negar as acusações, mas as evidências falavam por si. Quando o juiz finalmente proferiu a sentença, a sala ficou em silêncio absoluto. Declaro nula a tentativa de alteração da posse da casa em Vila Nova de Gaia. Olga K. deverá desocupar o imóvel em 30 dias e responderá pelas tentativas de fraude. Helena sentiu uma mistura de alívio e vitória, mas sabia que aquela batalha marcou apenas o começo de um novo capítulo. Ao sair do tribunal, viu Miguel esperando do lado de fora. Ele a abraçou forte, e juntos olharam para o horizonte, onde o sol começava a romper as nuvens. Mas no bolso do casaco de Helena, o pendrive vibrava discretamente com uma nova mensagem. Você ganhou a batalha, mas a guerra está longe do fim. E assim, entre sorrisos e sombras, Helena percebeu que proteger sua família seria uma luta constante. E que o verdadeiro mistério ainda estava por vir. As semanas que se seguiram à sentença no tribunal trouxeram um breve alívio para Helena, que finalmente pôde respirar com um pouco mais de tranquilidade. A casa em Vila Nova de Gaia começava a ganhar vida com a presença de sua mãe, Vera, que, vestindo um vestido leve de linho bege e sandálias confortáveis, cuidava do jardim com uma paciência renovada, regando as flores que ela mesma escolhera. A varanda já tinha a cadeira de balanço dos sonhos, onde Vera passava as tardes lendo e observando o céu límpido. Helena, no entanto, não se permitia relaxar por completo. Ainda sentia o peso da carta anônima que receberá dias antes da audiência, e o aviso no pendrive que carregava consigo era como uma sombra constante. Seu vestido de trabalho, sempre impecável, começava a ganhar detalhes discretos de desgaste, reflexo das noites em claro e do estresse silencioso. Numa manhã de sábado, enquanto organizava documentos na sala, recebeu uma visita inesperada. Era uma mulher elegante, com cabelo castanho escuro preso num coque sofisticado, olhos penetrantes e um sorriso enigmático. Apresentou-se como Isabel, jornalista investigativa que vinha acompanhando os casos de disputas imobiliárias na região. Helena, acredito que seu caso vai além do que imaginam, disse Isabel, entregando-lhe uma pasta cheia de recortes de jornal, fotos e anotações. Há uma rede envolvida, pessoas que manipulam propriedades e famílias para lucrar. Sua sogra pode ser apenas uma peça nesse jogo. Helena folheou o material, sentindo um misto de medo e determinação. Então, não estou lutando apenas contra ela? Pergunta. Exatamente. E você precisa estar preparada para o que virá. Naquela noite, Helena sentou-se na varanda, o vestido vermelho escuro brilhando sob a luz da lua, e olhou para as estrelas. Pensou em sua mãe, em Miguel, e na família que desejava proteger. A mensagem no pendrive parecia agora um aviso antecipado. A verdadeira batalha estava apenas começando. E enquanto o vento sussurrava entre as árvores, Helena sentiu que o próximo movimento no tabuleiro seria decisivo, e que, para vencer, teria que desvendar não só os segredos do presente, mas também os mistérios enterrados no passado de sua própria família. O sol da manhã iluminava suavemente a varanda da casa em Vila Nova de Gaia, onde Helena e Vera compartilhavam um café tranquilo. Vera, com seu vestido de algodão azul claro esvoaçando na brisa fresca, sorria com a serenidade que Helena tanto desejava para ela. Mas a paz ainda era frágil. No escritório, Helena organizava os documentos entregues por Isabel, a jornalista investigativa. Entre folhas amareladas e fotografias antigas, uma descoberta chamou sua atenção, uma ligação entre Olga e uma misteriosa empresa imobiliária que operava em Lisboa e no Porto, conhecida por práticas duvidosas e por resolver disputas de propriedades de maneira nada convencional. Helena sentiu um calafrio. Aquela rede era mais poderosa do que imaginava, e sua sogra apenas a ponta do iceberg. Decidida, vestiu um conjunto discreto, calça preta justa, blusa branca de seda e um casaco de lã leve, e marcou uma reunião com Isabel para traçarem uma estratégia. Enquanto isso, Miguel continuava evitando conversas sobre o passado e seus sentimentos, deixando Helena cada vez mais sozinha na batalha. Numa noite chuvosa, ela o confrontou no apartamento que dividiam em Lisboa. Miguel, ou você está comigo, ou está contra mim, disse, os olhos brilhando com uma mistura de dor e determinação. Ele desviou o olhar, culpado. Não é tão simples, Helena. Então me diga, o que é? Antes que pudesse responder, o telefone de Helena tocou. Era Isabel, com uma notícia urgente. Encontrei algo importante. Venha ao café junto ao rio. Rápido. No caminho, Helena sentia o coração acelerar.
Chegando ao local, Isabel entregou-lhe um envelope com fotos e documentos que mostravam Olga em reuniões secretas com figuras suspeitas, além de registros financeiros que indicavam lavagem de dinheiro. Isso pode derrubar toda a rede, explicou Isabel. Mas eles vão fazer de tudo para impedir. Helena sabia que estava diante do maior desafio de sua vida. A luta pelo lar da mãe agora se tornava uma batalha contra um sistema corrupto e poderoso. Naquela mesma noite, enquanto olhava para o céu estrelado da varanda, Helena sentiu um leve toque no ombro. Virou-se para encontrar Miguel, com olhos cansados, mas resolutos. Quero ajudar, disse ele. Vamos acabar com isso juntos. Helena sorriu, sentindo uma esperança tímida nascer. Mas no silêncio da noite, uma sombra observava a casa, e uma voz sussurrou pelo vento. Eles não sabem no que se meteram. A guerra estava longe de terminar, e o próximo capítulo prometia revelar segredos que poderiam mudar tudo para sempre. A luz tênue do amanhecer filtrava-se pelas cortinas da sala, onde Helena e Miguel sentaram-se frente a frente, o ar carregado de palavras não ditas e promessas por cumprir. Ela vestia uma blusa de cetim vinho, que realçava a firmeza de seus ombros, enquanto ele usava uma camisa branca desabotoada no colarinho, revelando o cansaço de noites mal dormidas. Miguel, precisamos ser honestos um com o outro, começou Helena, com voz firme, porém suave. Se vamos enfrentar essa rede, temos que estar unidos. Sem segredos. Ele assentiu, os olhos marejados. Prometo que não haverá mais mentiras. Quero reconstruir nossa família, por Vera, por você. Enquanto selavam esse pacto silencioso, uma mensagem chegou ao celular de Helena, uma foto de um documento antigo, datado do século XIX, com selo real português. Era uma escritura antiga da propriedade onde a casa estava construída, indicando que a terra pertencia à família de Vera desde gerações. Helena sentiu um arrepio. Aquela poderia ser a prova definitiva para desbaratar não só Olga, mas toda a rede que tentava usurpar aquilo que era deles por direito. No dia seguinte, com a ajuda de Isabel, Helena marcou uma reunião com um historiador e um advogado especializado em direito fundiário. Vestida com taier cinza que conferia autoridade ao seu porte, ela apresentou os documentos, enquanto Isabel registrava tudo com seu bloquinho de anotações. O historiador confirmou a autenticidade da escritura, explicando que, de acordo com a lei portuguesa, essa prova histórica poderia invalidar todas as tentativas fraudulentas de posse. Mas a vitória estava longe de ser certa. Olga, informada sobre as descobertas, intensificava suas investidas, contratando advogados agressivos e ameaçando testemunhas. No jantar tenso em casa, Helena e Miguel discutiam os próximos passos quando a campainha tocou inesperadamente. Ao abrir a porta, encontraram um envelope sem remetente, pesado e lacrado. Ao abrir, Helena encontrou dentro uma única folha com uma frase escrita em tinta preta. Nem tudo que está enterrado deve ser desenterrado. Era um aviso claro. A guerra agora não era apenas legal, mas pessoal. E enquanto a noite caía sobre Vila Nova de Gaia, Helena sabia que para proteger sua mãe e sua família, teria que enfrentar não só Olga, mas também os fantasmas sombrios do passado que ameaçavam emergir.